E aí, pessoas, então, seguindo aqui com a nossa aula. Nossa, eu passei assim. Ainda não aprendi a lidar com essa câmera aí, não. Mas então, seguindo com aulas sobre história de vida, agora eu vou mostrar um trabalho típico de história de vida, tá bom? Então, a gente vai para o estudozinho de caso. E daqueles temas que eu mostrei para vocês, esse vai tratar especificamente desse aqui, número de eventos reprodutivos. Olha só, quando a gente pensa em número de eventos reprodutivos, seria o número de eventos reprodutivos ao longo da vida. Eventualmente, a gente pode dividir por estação reprodutiva, tá? E a gente tem dois extremos de classificação. A gente pode separar as espécies em espécie semélpara ou heterópara. Vocês vão descobrir que tem espécie no meio do caminho, porque, como tudo na biologia, a variação é muito mais próxima de uma variação contínua do que de algo categórico, como a gente costuma enxergar o mundo. Mas, normalmente, a espécie semélpara vai ter aquela espécie em que a gente olha frequentemente para a fêmea, tá? Raramente vai ver o macho, mas a fêmea ela tem um período específico de crescimento, de acúmulo, de diferenciação, e ela tem um único evento reprodutivo, tá? Polvo faz isso, algumas espécies de agave, que é aquela planta ornamental, também tem disso. Então, uma espécie semélpara, ela produz muitos filhotes, mas o indivíduo produz muitos filhotes, mas num único evento reprodutivo. Já a heterópara é como a gente. A gente pensa numa fêmea, ela pode reproduzir mais de uma vez ao longo da vida. Então, ela tem um período inicial de crescimento, maturação, diferenciação. Uma vez que ela se torna adulta, não adúltera, adulta, ela reproduz mais de uma vez ao longo da vida adulta dela, tá bom? Aí eu falei, Rick, mas isso não é só seguir a espécie e ficar observando o que acontece ao longo da vida? Não, coração. Biologia, você acha que a coisa é simples assim? Olha só, vou mostrar um exemplozinho aqui para vocês desse opilião, que é o Serraputissoma próximo. Então, para quem não conhece, o opilião, ele é um aracnídeo, tá bom? Mas não é uma aranha. É um bicho super comum em Mata Atlântica, em Mata Amazônica, mas é um bicho noturno. Então, a gente não está muito acostumado a ver, porque a gente não costuma ir tanto para mata à noite. E normalmente vai preferir áreas mais úmidas, tá bom? Isso aqui que vocês estão vendo, se eu não me engano, é uma fêmea de Serraputissoma, se eu não estiver olhando errado. E essas bolinhas aqui são ovos dessa fêmea que ela bota numa folha, tá? Isso aqui é ao longo de um riacho, numa reserva lá em São Paulo, tá? Então, o que acontece? Serraputissoma, se acredita que ele era, se acredita não, pelos dados que eles tinham em campo, ela parecia ser uma espécie semélpara, ou seja, uma espécie na qual a fêmea vai reproduzir uma única vez na vida. Isso não é muito comum para aracnídeo, tá? Só que eles viram algumas fêmeas que pareciam reproduzir mais de uma vez. E aí começou essa loucura ou essa dúvida se essa semélparidade na fêmea poderia ser facultativa. Ou seja, algumas fêmeas vão ser semélparas e outras não semélparas senso estrito, tá? E aí, nesse artiguinho aqui, esses 4 pesquisadores, eles fizeram um experimentozinho para avaliar até que ponto essa semélparidade poderia ser facultativa. E foi bem simples na realidade e ao mesmo tempo elegante e fino o que eles fizeram. Então, olha só, eles tinham várias fêmeas que eles acompanharam ao longo do riacho, eles esperaram essas fêmeas realizarem posturas. Então eles iam lá, isso aqui é na parte abaxial da folha, tá? Então eles viraram a folha, eles iam lá e investigavam folha por folha na margem do riacho, num trecho, e avaliavam quando a fêmea vipunha. Aí eu falei, mas como é que eles sabem quem é quem? É fácil, você pinta uma perninha aí da fêmea e você consegue individualizar as fêmeas por combinações de cores diferentes e posições nas pernas aí diferentes, principalmente o quarto par aqui, que é super longo. E aí, depois que a fêmea vipunha, eles separavam essas fêmeas em 2 tratamentos distintos. Eles tinham aqui um tratamento que eu chamei de tratamento com cuidado maternal e um tratamento que era o tratamento sem cuidado maternal. O que era isso? O com cuidado maternal está aqui a folhinha, tá bom? Aqui a postura, na pontinha dela, e a fêmea que normalmente fica em cima dos ovos guardando esses ovos. Então, nesse grupo aqui, eles deixavam a fêmea ficar guardando os ovos normalmente. E nesse outro grupo, eles removiam a fêmea. Tudo bem? Uma vez que removia a fêmea, eles tiravam a fêmea daqui. Na realidade, não era nem remover a fêmea. A animação não está boa. Eles removiam os ovos, tá? E eles mantinham a fêmea. Então, a fêmea perdia a postura dela. Ela não tinha mais o que cuidar, então ela voltava a exercer as atividades normais dela, tá bom? E aí, o que eles fizeram, então, foi acompanhar, ao longo de 2 ou 3 anos, se eu não me engano,
a vida dessas fêmeas. Então, tanto da fêmea que fez uma postura, quanto da fêmea em que eles removeram os ovos para poder avaliar o que estava acontecendo com elas. Tá? Então, aqui eles tinham o número de ovos que cada fêmea, que ficava na folha, no controle, ou seja, aquele grupo em que eles não removeram as fêmeas, e no tratamento, aquele grupo em que eles removeram as fêmeas e deixaram os ovos nas folhas. Tá bom? Dia 0 é no dia que eles começaram o tratamento. Depois eles vieram aqui e fizeram a mesma coisa. O controle, que eram os ovos com a fêmea, no dia 14. E o tratamento são os ovos sem a fêmea no dia 14. Então, para cada postura, eles acompanharam por 14 dias. E eles foram lá e contaram quantos ovos eles observaram. Então, só para vocês terem uma ideia, no início, o controle e o tratamento tinham valores muito parecidos da quantidade de ovo. Tá? Essa barrinha do meio aqui é a mediana do número de ovos, isso aqui é uma medida de variação, 2 medidas na realidade. Então, como vocês podem ver, o tratamento tinha até um pouquinho mais de ovo quando comparado com o controle, mas era uma diferença bem irrisória. Quando eles deixaram o experimento rodar e voltaram lá 14 dias depois, o número de ovos para o controle era basicamente o mesmo, ó. Não mudou quase nada. Tá bom? Acho que não mudou nada, mudou um pouquinho a variância. Mas, no tratamento que não tinha fêmea, ó, tudo bem? O ovo foi de 150 em média por folha para 50, tudo bem? Uma redução de 2/3 da quantidade de ovo. Calculei rápido aqui o negócio. Então, é uma redução de 2/3 da quantidade de ovos quando a fêmea não estava presente. Então, essa primeira parte foi para mostrar o seguinte: a presença da fêmea sobre a postura é importante para manter os ovos viáveis. Beleza? Só que lembra que eu falei que eles tiravam os ovos, deixavam a fêmea lá para ver o que acontecia? Eles também acompanhavam essas fêmeas ao longo dos anos para saber se elas eram capazes de ovipor de novo. Então aqui eles tinham um número de fêmeas e o número de posturas que cada fêmea era capaz de fazer. Então eles acharam fêmeas que fizeram até 4 posturas, tá bom? Então fêmeas que fizeram uma só, 2, 3 ou 4 posturas ao longo dos anos. E aí eles separaram isso em fêmeas que não cuidaram da prole, ou seja, eles tiraram a fêmea dos ovos, e fêmeas que cuidaram da prole. Então, o verdinho são aquelas fêmeas que puderam exercer cuidado maternal, e vermelhinho são as fêmeas que não puderam exercer cuidado maternal. Então, uma postura, tiveram 70 fêmeas fazendo uma postura, tanto para cuidado maternal quanto para não cuidado maternal. Quando foram para 2 posturas, as fêmeas que não fizeram cuidado maternal conseguiram a gente teve mais fêmeas que não fizeram cuidado, que conseguiram fazer uma segunda postura, quando comparado com fêmeas que cuidaram. Então, aqui já tem uma diferençazinha. Somente fêmeas que não tiveram cuidado maternal conseguiram fazer 3 ou 4 posturas. Ou seja, cuidar dos ovos parece ter um custo para a fêmea. E esse custo é impedir que ela seja capaz de realizar uma nova postura. Ah, mas é só isso que ela tem de custo? Não, parece que botar o ovo em si já é custoso, porque mesmo esse grupo aqui que não cuidou, ele já decaiu. Tudo bem, a gente foi de 50 fêmeas que fizeram uma postura para 20. Desculpa, 70 para 20. Então, 50 fêmeas sequer conseguiram fazer uma segunda postura, tá bom? Mas elas ainda foram mais capazes do que as fêmeas que cuidaram. Então, cuidar da prole tem custo, tá bom? E aí, isso mostra, então, que basicamente a semioparidade da fêmea está associada com o custo da produção dessa primeira postura e o custo associado de ficar em cima dos ovos. Porque quando ela está lá, ela não está comendo, ela perde energia, ela não consegue acumular e falta de reserva energética impede que ela seja capaz de produzir mais ovos, tudo bem? Então, isso aqui é um trabalho bem bacana sobre história de vida associada a número de posturas. Não lembro se eu botei mais alguma coisa, sim. E aí, sempre quando eu mostro isso, as pessoas perguntam, mas por que a fêmea, ao mesmo tempo, ela não consegue cuidar e fazer várias posturas? Justamente porque ela tem essa restrição energética. O que ela gasta no cuidado e na primeira postura impede que ela seja capaz de fazer uma segunda ou terceira postura e cuidar. Então, isso está dentro de um outro arcabouço teórico, dentro de história de vida, que a gente chama de conflito funcional ou demanda conflitante. Em inglês, vocês vão ver a expressão trade-off. Eu sou fluente em inglês, tá bom? E o que é uma demanda conflitante? É basicamente a situação da fêmea. Imagina que você tem um indivíduo, ele tem 2 características diferentes, né? Por exemplo, alimentar ou produzir ovo, tá? Normalmente, o aumento de investimento em uma característica reduz necessariamente o investimento em outra, porque elas estão ligadas pela mesma fonte de energia.
Então, se o aumento vai para um lado, a outra necessariamente tem que reduzir. E é isso que parece estar acontecendo com esse opinião. Produzir ovos consome tanta energia que impede que ela consiga exercer outras atividades ali. Por exemplo, fazer uma segunda postura. Então, isso demanda entre diferentes atividades ali para frente. Beleza? Então, é um estudozinho bem bacana de história de vida, agora focando em semioparidade. Próximo vídeo, vamos falar um pouquinho mais de ecologia comportamental. Thank you!